E aí, pessoas, belezinha? Vamos a mais uma videoaula da disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia. O tema dessa videoaula é a democracia ateniense. Eu vou apresentar um pouco mais sobre esse modelo de ação política na Antiguidade Grega e fazer um pequeno passeio pela história da antiga Atenas. Vamos lá? Bom, para que a gente possa compreender a democracia ateniense, é necessário que a situemos historicamente, porque todas as condições para o seu exercício e surgimento, bem como a sua estruturação política, só podem ser entendidas a partir do contexto grego do qual ela fez parte. A gente não pode esquecer que o tema dessa videoaula é a democracia ateniense e o contexto histórico da nossa discussão é a Antiguidade Grega. Mas não tem como começar a falar sobre esse tema sem falar da etimologia do termo democracia. Todo mundo que já se interessou um pouco mais sobre esse assunto já teve contato com as explicações e as composições da sua terminologia. De uma forma geral, entendemos democracia como a junção de duas palavras gregas, demos e kratia, as quais comporiam juntas o significado geral de governo do povo. Mas vamos falar um pouco mais aí sobre essa terminologia. A primeira palavra, demos, tem um significado bem diversificado. Essa palavra, na Grécia Antiga, tanto poderia significar povo, a totalidade de um povo, ou terra habitada por um povo, dando ali uma ideia de lugar, como também poderia ter significados de uma população comum e pobre, em oposição e detrimento da aristocracia. Esse último significado é encontrado nos escritos de Platão e Aristóteles. No tomo 3 da obra intitulada A Política, Aristóteles delimita esse significado opondo a democracia à oligarquia em virtude da presença ou da ausência de riquezas e prestígios. Ele escreve assim: onde quer que os homens governem devido à sua riqueza, sejam eles poucos ou muitos, há uma oligarquia. E onde quer que os pobres governem, há uma democracia. Vários historiadores fazem referência a esse significado ou ideia ligada a uma população comum e pobre, esclarecendo que seria um grupo que correspondia à classe de pequenos comerciantes, camponeses, marinheiros, lavradores, artesãos ou simples assalariados, tão instruídos quanto as classes mais altas. A segunda palavra, kratia, aparece em diversos referenciais simplesmente como governo. Mas essa palavra é uma forma derivada de kratos, que significa poder soberano. É preciso então delimitar bastante essa concepção ou essa tradução da palavra apenas como governo, para que a gente não incorra num grande erro de entender esse governo a partir de uma concepção mais moderna, da qual pressupõe uma certa unidade federativa, uma unidade política que se impõe sobre uma sociedade. Kratos, então, ou a kratia, teria um sentido maior de destacar uma forma de poder soberano, participativo, deliberativo e legislativo. Ela tem um sentido muito mais forte porque está justamente, como já falado, opondo-se à oligarquia. Vamos fazer um parêntese agora para a gente entender um pouco mais sobre a palavra oligarquia, que também é composta por duas palavras gregas, oligos e arken. A primeira palavra, oligos, pode parecer então aparecer como significados como família, poucas pessoas, pequeno grupo. A segunda palavra, arken, tem um significado mais diverso e pode significar, por exemplo, comandar, governar ou até começar, agir, ser o primeiro ou um movimento, que também seria usado ali no sentido de uma ação política. Assim, a oligarquia seria uma forma de governo
ou de comando em que toda ação política é concentrada num pequeno grupo de pessoas ou em um número pequeno de pessoas pertencentes a uma mesma família. Na Grécia Antiga, a expressão oligarquia era negativamente empregada para se fazer referência a todo regime que fosse comandado por pessoas com alto poder aquisitivo. Dessa forma, os governos oligárquicos foram confundidos com o governo das elites econômicas. Vamos voltar, fecha o parênteses, e vamos voltar lá à etimologia da palavra democracia. Podemos, assim, tomar os significados já citados para compor um sentido mais amplo para a palavra democracia. Ao opor-se à oligarquia, como destacado por Aristóteles, a democracia ateniense buscou asseverar, buscou afirmar o poder soberano do povo nas funções legais da polis, funções essas deliberativas, legislativas e judiciárias. Mais do que simplesmente delimitar uma forma de governo, demarcar que em Atenas o povo seria participativo politicamente e soberano nas decisões. Portanto, numa cidade grega como Atenas, com uma composição democrática, o conjunto de pessoas, o conjunto dos considerados cidadãos, participa diretamente da formulação e da execução, tanto da legislação, ou seja, das leis, da composição das leis, como das decisões políticas e jurídicas. A democracia constituiu durante um período a forma de organização política dos cidadãos atenienses. Foi na cidade-estado de Atenas, então, que, pela primeira vez na história, uma forma de governo democrática existiu. Mas como teria surgido, então, a democracia em Atenas? A Atenas, lá na Antiguidade, dentro de um contexto da Antiguidade grega, foi uma polis que vivenciou diversas modalidades de governo ao longo de sua história. De aristocracias a tiranias, a chegada da democracia deu-se lá pelo final do século V a.C., trazendo uma série de mudanças no contexto político e social dos atenienses, como, por exemplo, o comprometimento com a coletividade, a igualdade perante a lei, o gosto pelo debate e, acima de tudo, a liberdade. Vamos voltar um pouco no tempo para contextualizar ali a cidade de Atenas. Junto com Esparta e Tebas, outras duas grandes cidades-estados, Atenas compõe o conjunto de principais cidades formadas na Hélade, nome dado à composição geográfica e cultural na antiguidade grega, que indicava uma certa união. Apesar da independência política das cidades-estados na antiguidade grega, ela indicava um certo reconhecimento de que essas cidades compartilhavam valores, linguagens, crenças e certos estilos de vida. A Hélade era uma espécie de reconhecimento mútuo entre povos irmãos. A Hélade se inicia no período pré-homérico, período da ocupação dos principais territórios que fazem parte do mundo grego na antiguidade. Esse período também compreende o que os historiadores chamam de primeira diáspora grega, e que vocês viram lá em outro vídeo da disciplina. Esse evento, a primeira diáspora grega, marcou o fim da civilização micênica e o deslocamento das populações da Grécia continental, como os jônios e os eólios, para as ilhas do Mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor. Localizada na região da Ática, uma região de muitas montanhas e colinas que surgiram entre as pequenas planícies, sendo ainda também muito próxima ali do Mar Egeu, a formação de Atenas ocorreu a partir de uma ocupação pacífica dessa região pelos povos jônicos, pelos jônios, que fundaram então a cidade-estado. Os jônios também foram responsáveis por colonizar aquela região litorânea ali da Ásia Menor, que é conhecida como Jônia. Bom, vocês lembram da aula anterior, no qual eu falei de uma formação dos gêneros, das frátrias e das tribos? Pois é, essa foi a primeira forma de governo, por assim dizer, das comunidades gregas. Essa forma de governo é chamada de aristocracia, junção de duas palavras gregas, aristos e kratos,
que etimologicamente quer dizer poder soberano dos melhores, ou, por assim dizer, governo dos melhores. Trata-se de uma ação ou de um regime político dominante em várias polis gregas durante largos séculos do período da Antiguidade. A aristocracia funcionava a partir do poder do mais forte, daquele que era considerado o melhor homem do gênero. O melhor homem do gênero, esse se tornava o pater, que mantinha o poder e o respeito para si, mantinha privilégios políticos, sociais e religiosos, além de comandar e determinar quem possuiria riquezas e terras. A proximidade política com o pater garantiria então a eles, aos cidadãos, aquelas pessoas, ascensão, crescimento, riquezas e posses. Essa forma de ação política coloca o poder nas mãos de um número restrito de famílias proprietárias de escravos e de vastas parcelas de terra, várias parcelas, muitas terras, cujas riquezas permitiam assumir a direção militar e política da cidade. Assim se formaram as tribos, agrupamentos ou famílias que, através do reconhecimento e atribuição de poder pelo pater, recebiam as maiores e as melhores lotes de terras para governar. O princípio de sucessão nessas tribos era o dinástico, ou seja, hereditário. Assim, eles asseguravam a perpetuação do poder, usualmente legitimada através de uma invocação, de uma relação especial com os deuses. A gente está demarcando aí então o início das oligarquias. Como a gente já falou, uma palavra derivada ali de oligos e de outra estrutura chamada arc, que também pode significar poder como um primeiro chefe ou aquele que impõe a ordem, que vai se referir ali, como a gente já falou, ao governo de poucos, ou seja, onde poucos são chefes ou poucos detêm ou podem impor a ordem. O poder, as terras mais férteis, as riquezas, o prestígio social estava concentrado então em pequenas famílias. Como resultado disso, uma grande divisão social. Os pequenos agricultores tinham cada vez mais dificuldades para sobreviver daquilo que eles produziam. Para poder cultivar as suas terras, tendo que eles ficavam com terras bem férteis, eles recorriam a empréstimos ou a aluguéis de pedaços de terra que muitas vezes não conseguiam pagar. Ao se tornar devedores, os agricultores perdiam suas propriedades e se tornavam escravos. Para compreender melhor a emergência e a natureza das oligarquias na Grécia Antiga, é importante traçar o rastro da propriedade de terra e da formação do comércio também. Isso leva a gente a traçar um paralelo com o tema da videoaula anterior. Vamos lembrar o seguinte: a primeira forma de propriedade entre os povos que habitavam o território grego era comunitária. As terras pertenciam às frátrias, que eram cultivadas por seus membros, sendo o produto desse cultivo distribuído pela comunidade. O pater era o membro maior da tribo, tendo como maioria dos membros ao seu redor guerreiros ou figuras importantes e de poder nessas comunidades. Esses guerreiros então começaram a reclamar para si melhores terras e inicia-se então a divisão das terras. O pater vai dividir as terras, concentrando as melhores terras, as melhores propriedades, num número reduzido de famílias. É assim que se dá a formação das tribos. Muitas vezes, entre essas famílias, vai surgir também uma figura importante que vai se erigir a uma cúpula, um elemento central de poder, chamado de monarca. Mas esse monarca não tinha o poder concentrado em si, exibindo mais um status do que um poder absoluto e centralizado, como a gente conhece lá nas monarquias medievais. Com a formação das tribos e os poderes e riquezas das terras concentradas nessas famílias tradicionais, nessas famílias núcleo, tem-se o progressivo empobrecimento dos camponeses e a redução deles à escravatura, incapazes que estavam de saldar dívidas contraídas por conta de batalhas ou de impostos que deveriam ser pagos aos novos chefes. Dessa forma, Ai, que burro, dá 0 para ele. Desenvolve-se um regime de propriedade individual e de escravatura.
Esses dois regimes estão na base da ascensão do domínio político e da aristocracia e da oligarquia. Bom, é daí que o aumento da população e o risco de se tornarem escravos levaram muitos atenienses a saírem da cidade e procurarem outros locais para viver. Como a Atena se localizava ali próxima do mar, esses atenienses passaram a navegar em busca de novos locais para residirem. Esse período compreende também ao que se chama de Segunda Diáspora Grega, quando os gregos então expandiram seus territórios para as áreas da Península Itálica e do Mar Negro. Ambas as diásporas, tanto a primeira como a segunda, criaram uma série de novas cidades-estado e também uma rede de comércio entre elas. Começa a surgir, então, uma nova classe de pessoas chamados os comerciantes, que começam, então, a concentrar parte das riquezas entre si. A gente está vendo aí como a sociedade grega vai se desenvolver social, econômica e politicamente. Com esse desenvolvimento também veio o desenvolvimento demográfico. O crescimento da população exigiu novas organizações territoriais e com isso começam a surgir as polis. As polis são o principal modelo de organização política, social e demográfica na antiguidade grega e que vão definir, de certo modo, a vida urbana. É o que chamamos também de cidade-estado, por se tratar de uma organização independente em todos os âmbitos. Uma polis grega era formada basicamente por uma acrópole, uma ágora, uma cora e uma ástei. A acrópole corresponde à parte mais elevada, mais alta da polis, onde existiam templos dedicados aos deuses. Ficava acima da ágora, que era a parte mais pública da comunidade. Lá existiam então nas ágoras o mercado e as assembleias do povo. A ágora era uma praça pública na constituição da polis. Normalmente era um espaço livre de edificações, configurada pela presença de mercados, de feiras livres, nos quais ali dentro dos seus limites não existia nenhum edifício, nenhuma construção mais elaborada. E todos que estavam ali, todos que moravam ali, tinham caráter público. A cora é a parte agrícola, onde moram os camponeses e onde eram cultivados os que supriam a ástei, que era a cidade da polis, que seria uma espécie de parte urbana da polis. A sociedade ateniense era formada pelos eupátridas, grandes proprietários de terras, os georgóis, pequenos proprietários, os tetas, que não possuíam terras e eram trabalhadores assalariados, e os demiurgos, que eram artesãos ou comerciantes estrangeiros. A vida na polis dividia-se em duas esferas: a vida privada, que dizia respeito ao seu patrimônio, ao casamento, à sua família, e também dividida ali, a segunda ponto, a vida pública, expressa pelo espaço público urbano, o político, pois era o espaço da polis, e as suas instituições. Apesar das peculiaridades de cada polis, é possível identificar também três instituições políticas comuns: o conselho aristocrático, os magistrados e o conselho do povo. O conselho aristocrático era formado pelos eupátridas. Os eupátridas eram as classes de elite, era a classe de elite, os grandes aristocratas, proprietários de terras e de escravos perpetuados no poder. A classe dos eupátridas não só concentrava o poder e todos os privilégios, como também impedia que o povo exercesse qualquer função, poder ou privilégio. Os eupátridas também gozavam de um certo prestígio religioso, ou seja, eram considerados abençoados, escolhidos e representantes dos deuses. Bem-nascidos até demais, não é mesmo? Não é fraco, não. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Os magistrados eram uma classe subordinada aos eupátridas, composta pelo Polemarco e pelos arcontes, ambos nomeados pelo Conselho de Atenas ou no Conselho de Areópago, porque se reuniam ali na colina de Ares. O Polemarco era um título militar que designava um comandante supremo das tropas gregas, uma espécie de marechal nos dias de hoje. O Polemarco comandava as tropas,
designava generais e estava à frente de todas as estratégias de guerra. Os arcontes eram eleitos, pelos eupátridas e tinham uma função subordinada a eles, sendo criados para satisfazer o desejo e a vontade dos eupátridas. Mas ainda assim daria muita treta, porque esse poder os arcontes não seriam tão subservientes assim com o passar dos tempos. Eu estou sentindo uma treta! Por último, o Conselho do Povo era chamado de eclésia ou eclesia e até tinha uma representação política, mas nenhum poder constituinte. Durante esse período de domínio aristocrático e oligárquico, Atenas vê o seu poder e a sua influência no mundo grego aumentar e se destacar, fruto principalmente da sua localização geográfica privilegiada. Mas Atenas também sofreu bastante com várias ameaças, como por exemplo a dos persas. O período de guerras de Atenas contra os persas foi bem grande. Esse período é compreendido pelas guerras médicas, nome dado aos conflitos bélicos entre Atenas e o Império Persa em disputa ali pela Jônia, no litoral da Ásia Menor. No final das guerras médicas, que foram 2 e durou cerca de 50 anos, apesar das cidades ficarem em ruínas, a frota ateniense ainda se encontrava intacta e seu prestígio ainda maior, conquistando com isso a hegemonia sobre todos os povos gregos da Jônia. A crescente influência e o poder fez com que Atenas se tornasse dependente da importação de alimentos e de matérias. Para isso, se tornou vital para Atenas o domínio marítimo do Mar Egeu. Sendo a única frota capaz de proteger a Grécia, a Magna Grécia e as ilhas do Mar Egeu contra os persas, Atenas dominou as cidades gregas que haviam se rebelado contra a Pérsia, numa grande aliança, mas que o poder fica ali com Atenas, iniciando assim a chamada Confederação de Delos. Aí começa uma grande treta. As principais cidades-estados da região grega, Atenas, Coríntios e Esparta, começam então a se estranhar. O imperialismo ateniense ofendeu o sentimento grego de independência das cidades-estado e ameaçou a hegemonia comercial de Corintos e a aliança do Peloponeso, pela qual Esparta tinha hegemonia política e militar. O resultado disso? Guerra. Só para citar algumas, temos guerras sacras, que foram entre Atenas e Esparta, os pequenos conflitos e a grande guerra do Peloponeso, também entre Atenas e Esparta, depois entre Atenas, Tebas e Esparta. Temos a Batalha de Salamina, a Batalha das Plateias, a Batalha dos Eurimedontes e batalhas de Micale. É muita guerra. Apesar de bastante forte, Atenas sairia fracassada em algumas dessas guerras. Fracassos que deixariam Atenas bem fragilizada. Todos esses acontecimentos também viriam acompanhados, logicamente, por uma grande instabilidade e uma mudança social em Atenas. As terras se acumulavam cada vez mais nas mãos de poucos e o endividamento levava os camponeses à servidão, causando uma tensão social cada vez maior que geraria então revoltas internas na cidade de Atenas que aos poucos eram controladas. Uma dessas revoltas foi liderada por um cara chamado Silon, um arconte, nomeado arconte, que se aproveitou do cenário para dar um grande golpe de Estado, dominando a Acrópole ateniense e tentando instalar o seu governo de tirania. Mas, ao contrário do que a designação pode fazer supor, a tirania não era, no contexto da Grécia Antiga, um regime de terror. O termo tirania designava simplesmente o governo de um homem só, que sobe ao poder pela força. Muitos tiranos, inclusive, são bem quistos, são bem falados na história grega. O fato é que os planos de Silon foram frustrados por outro arconte, chamado Megacles, que rendeu e massacrou as tropas de Silon. Da mesma forma, outras reformas menores eram contidas assim entre brigas, batalhas entre arcontes. Mas se revoltas ocasionais de camponeses, pobres, escravos eram contidas sem problemas maiores, o mesmo não pode-se dizer da oposição daquela nova classe emergente, os comerciantes. Esses vão desempenhar um grande papel preponderante nas formações políticas
pressionando o conselho aristocrático para conseguirem uma maior participação dentro de Atenas. Isso porque a oligarquia vetava até os mercadores que enriqueciam ali com o comércio entre a Grécia e o mundo mediterrâneo. Eles tinham dinheiro, os mercadores tinham dinheiro suficiente para adquirir armas, terras e, por isso, queriam uma fatia maior do poder político. E isso tinha ali uma tensão bem grande ali com a aristocracia. Assim, os viegóis, os tetas e os demiurgos passaram a pressionar os arcontes e os eupátridas por uma fatia maior na organização política. A disseminação do uso da moeda, o incremento do comércio conduziram de fato essas transformações sociais em Atenas, com o despontar da importância então dessa classe de mercadores e comerciantes que parecia colocar ali em causa, dar uma abalada no domínio das famílias tradicionais. Um arconte específico chamado Drácon meio que resolve tomar o lado dessa maioria e vai iniciar o caminho para a mudança em Atenas. Drácon, além de pôr fim ao conflito social provocado por Silon, derrotando também Meglaques, que derrotou Silon e tal, foi trazendo então uma certa paz momentânea para Atenas. E foi incumbido, Drácon foi incumbido pelos atenienses de preparar um código de leis escritas. Nessa época, as leis não eram escritas, eram apenas memorizadas. Quem conheciam as leis eram as famílias aristocratas e que interpretavam essas leis de acordo com seus próprios interesses. Por isso, a criação de um código de leis escritas garantiria aos demais habitantes de Atenas que a aplicação da justiça fosse mais clara, já que todos poderiam ler sobre o que se referiam às leis. Essas primeiras leis escritas por Drácon limitavam um pouco mais o poder dos eupátridas, tendo em vista que já não se poderia mais utilizar arbitrariamente das leis ao desejo e à vontade dessa minoria. Esse código de leis, então, deveria ser cumprido, mas essas leis escritas não mudariam ali a ordem social nem o poder constituído. O primeiro modal de mudança mesmo na correlação de forças entre esses grupos sociais só vai acontecer com Solon, que iniciou uma reforma das estruturas políticas, sociais e econômicas da polis ateniense, desenvolvendo ali o que Drácon fez. Apesar de pertencer também à classe aristocrática, Solon se constituiu economicamente através da atividade comercial, ou seja, ele tinha um pezinho lá com os demiurgos antes de se dedicar à política. Por essa razão, tendo diversos interesses, Solon procedeu uma codificação das leis das polis que vem ali vai abalar algum dos sustentáculos do domínio dos eupátridas. O primeiro ato de Solon foi constituir e aprovar uma lei que estabelecia que nenhum homem nascido em Atenas, de pai e mãe atenienses, poderia ser reduzido à escravatura, abolindo assim a escravidão por dívidas, tendo também proibido que os homens vendessem suas filhas ou suas irmãs para o pagamento de dívidas. Os camponeses endividados deixavam assim de continuar a engrossar as fileiras de escravos das famílias proprietárias, o que vai resultar então num enfraquecimento dessas famílias, num enfraquecimento do poder das famílias dos eupátridas. Solon também fortaleceu um pouco mais o Conselho do Povo, dando maior representatividade à eclesia e criando a Bulé e a Elileia, ou Grande Eclesia. A Bulé era também chamada de Conselho dos 400, que acumulava uma função de conselho da cidade-estado e de uma comissão executiva. Na Bulé eram preparadas as ordens de trabalho da eclesia e os estudos preliminares de leis ou das discussões de lei. A Bulé também detinha um alto poder de decisão sobre os assuntos cotidianos e uma mão forte no que dizia respeito à administração pública e política. A Elileia era uma espécie de tribunal de apelações, onde eram julgados ali os processos em Atenas.
Para compor esse tribunal, os arcontes sorteavam 6.000 jurados entre os cidadãos de mais de 30 anos que, uma vez escolhidos, prestavam um juramento. Após esse juramento, os iliastas, como eram chamados esses juristas, eram divididos em 10 sessões de 500 membros cada, ficando com 1.000 suplentes, 1.000 desses, como suplentes. O número de convocados para cada julgamento era decidido pelo magistrado, que instruía o processo e era escolhido mediante a natureza da causa. Eram escolhidos mediante a natureza da causa. A eles era paga uma indenização diária relativamente elevada, o que levava que a função do jurado tinha se tornado ali um modo de vida para muitos atenienses mais pobres. Situação essa, por exemplo, ridicularizada por Aristófanes, numa comédia intitulada As Vespas. Mas não eram todos que podiam participar e nem que tinham ali a mesma importância na ação política de Solon. Só era considerado cidadão em Atenas os homens, filhos de pais e mães atenienses com mais de 18 anos. Não eram então cidadãos as crianças ou menores de 18 anos, as mulheres, os escravos, os idosos e nem os metecos. O título dado de meteco era dado a um estrangeiro residente por muito tempo num território ático, ao qual recebiam então proteção jurídica. Eles não tinham direito à cidadania, mas encontravam-se integrados à cidade-estado e autorizados a prestarem serviços para ela. Solon também modificou o sistema de poder em Atenas, substituindo o sistema de poder hereditário por outro baseado em riquezas. Quanto mais rico era o cidadão, maior o cargo público que ele poderia ocupar. E assim, quem tinha uma renda maior também vai ter uma importância maior na participação da mulher e na eclesia. Parece injusto, mas foi uma forma de aproveitar ali um pouco, se aproveitar um pouco da mobilidade social para poder ampliar o acesso ao poder político. Para quem viveu nesse tempo, quando o poder se perpetuava entre os mesmos sobrenomes, essa forma encontrada por Solon foi uma bela mudança rumo à democracia. A organização política da sociedade ateniense permitia uma sucessão dos grupos economicamente ricos no poder, o que fazia então de Atenas, do ponto de vista político-econômico, uma sociedade extremamente dinâmica. A partir da proposta de Solon, as riquezas oriundas do comércio pelas águas do mar Mediterrâneo possibilitaria a ascensão social dos cidadãos atenienses que, apesar de serem cidadãos, eram pequenos proprietários de terra, pobres ou descendentes indiretos ali dos primeiros jônios que fixavam moradia na região. Bom, olha que ainda assim a gente está passando ali por uma grande mudança. Os tetas, por exemplo, não podiam disputar os cargos públicos porque Solon temia que eles estariam mais propensos ali a receber propina. Mas, apesar disso, Solon deu aos tetas o direito de se defender e de integrar o júri. Podiam até participar da eclesia. Com Solon, ainda que de forma tímida e limitada, os mais pobres já participavam ali do Areópago. No entanto, nenhuma dessas organizações de Solon tinha ainda grande papel, como aqueles que vão aparecer ali por ocasião da democracia. Mas a estratégia de Solon foi a realização de mudanças na estrutura social ateniense em direção aos anseios do povo, aos anseios da população. Solon estabeleceu igualdade de todos perante a lei, a abolição de dívida dos pequenos proprietários e um plano censitário, dividindo o povo de acordo com a sua renda. Mas o principal evento para a consolidação da democracia, além das reformas anteriores de Solon, foi, sem dúvida, a reforma territorial que aconteceu sob o governo de Clístenes. Tido como pai da democracia, Clístenes tirou de vez das mãos dos grandes grupos familiares a maior parte dos privilégios políticos,
minando o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e mudando também o sistema de voto e de representação política. Agora vem comigo, presta atenção. O caráter de sangue na organização das tribos foi completamente abolido e uma nova divisão de caráter, essencialmente territorial, foi introduzida na ação política. As reformas territoriais vieram modificar a configuração da Ática, dividindo a Ática em 3 partes, chamados de trítias: cidade, litoral e interior. 10 tribos foram criadas, extinguindo aqueles antigos gêneros. Cada uma dessas 10 tribos era formada por trítias, ou seja, cada tribo era formada por 3 partes que representavam a trítia ateniense ou a trítia ática. Por fim, 30 trítias compõem 10 tribos. Não desiste, continua comigo. As trítias englobavam os demos. Esses demos vão unir os distritos urbanos, rurais e costeiros. Eram vários demos. No final da reforma de Clístenes, a Ática, essa região de Atenas, já se subdividia em mais de 100 demos. Os demos funcionavam como polis em miniaturas. Vamos fazer então o caminho inverso. Os demos eram categorizados com outros demos dentro de uma mesma área, formando as trítias. Grupos populacionais maiores que, por sua vez, eram combinados de maneira a formar as 10 tribos de Atenas. Pegou? Vamos continuar. Clístenes aumentou a bulé de Solon, o chamado Conselho de 400. Ele aumentou então de 400 para 500. Cada uma das 10 tribos poderia então eleger 50 membros para fazer parte desse conselho. Os conselheiros cumpriam um mandato de 1 ano e eram escolhidos por sorteio, desde que possuíssem mais de 30 anos de idade e não tivessem exercido 2 mandatos. Esses conselhos preparavam os assuntos que seriam debatidos e votados na eclésia, além de exercer diversos papéis de cunho judicial, administrativo e de supervisão. O direito de os cidadãos terem voto na eclésia e poderem ser escolhidos para esse conselho, o órgão mais importante do governo mediante sorteio, significou então o fim da aristocracia de sangue e das riquezas. Mas os tetas ainda não podiam ser eleitos para cargos individuais. Bom, Clístenes também aumentou a participação no tribunal da Alileia e criou o estratego, um cargo militar semelhante ao general, sendo que cada tribo deveria eleger o seu estratego. O polemarco, que ainda ali existia dentro da configuração, tinha um voto decisivo na escolha desses estrategos. Esses estrategos ficavam então responsáveis por convocar os cidadãos e os metecos para o serviço militar, treinar as tropas, organizar estratégias e tinham autoridade para comandar tanto na terra como no mar. Outra ação importante foi a adoção do que é chamado de ostracismo. Por meio dessa ação, todo e qualquer indivíduo considerado uma ameaça ao governo democrático seria banido por 10 anos. Ele seria então jogado ao ostracismo. Apesar do seu isolamento, esse punido ainda teria então direito das suas posses, sobre as suas terras e sobre seus bens. De forma geral, esse foi um importante dispositivo que impedia o surgimento de novos tiranos em Atenas. Qualquer pessoa então que se opusesse, cai fora, mano. Clístenes fez então as reformas e fortalece as instituições democráticas já introduzidas por Solon, visto que ele percebeu ali a importância do apoio popular na sustentação de um regime político. De certa forma, tanto Solon como os tiranos, e também Clístenes com a sua reforma territorial e administrativa, ao provocarem a erosão do poder das famílias tradicionais, abriram ali o caminho
para que fosse possível, lá no século V, como a gente falou, a emergência em Atenas de um regime democrático. Voilá, democracia. Chegamos. Já forte, o novo sistema de governo ascende ao poder um estratego chamado Péricles. Foi sobre o governo de Péricles que a democracia encontrou seu apogeu. Uma série de mudanças começou então a movimentar as polis, dando ali uma certa nova dinâmica. Um exemplo dessa nova dinâmica é a mistoforia, que era a remuneração pública, a remuneração das funções públicas, que permitiam com que os sujeitos que antes não podiam se dedicar à política, por motivos de tempo inteiramente dedicado a outros trabalhos para o seu próprio sustento, poderiam ser remunerados para exercer um cargo público e assim dividir o seu tempo entre aspectos políticos e privados. Pois é, os caras eram pagos para se dedicar só para a política. Foram também mudanças da época de ouro com Péricles, a realização, por exemplo, de obras públicas, o maior expansionismo ateniense, a maior expansão de Atenas e, sobretudo, uma valorização extrema em defesa da pátria. Para Péricles, tudo deveria ser em função da polis e, abre aspas, um cidadão que não participa da vida pública não é apolítico, mas sim um inútil no que diz respeito aos interesses da cidade. Fecha aspas. A democracia ateniense não foi meramente um sistema político, mas um fenômeno social, uma cultura, uma forma de vida. A grandeza e a prosperidade de Atenas estão associadas à democracia implantada por Clístenes e aprimorada por Péricles. A partir do estabelecimento da democracia, Atenas surgiu como a mais segura garantia da paz e da liberdade numa região, passando a reunir diante de si várias cidades gregas, ao quais reconheciam a sua hegemonia. Lembra lá da Confederação de Delos. Bom, para finalizar, quais os componentes da democracia ateniense? A democracia ateniense sustentava os seguintes valores: isonomia, isegoria e isocracia. A isonomia é entendida então como a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, ou seja, a igualdade de direitos de todos perante a lei. A isegoria é entendida como a igualdade de todos no falar, o mesmo direito à expressão por qualquer cidadão, o que a gente pode traduzir hoje, em termos mais modernos, como liberdade de expressão. E a isocracia é uma igualdade de todos quanto ao poder, a mesma oportunidade de participação nas instituições democráticas ou o igual acesso a todos aos cargos de poder. Sim, porque aí até os tetas poderiam participar das instituições e poderiam ser escolhidos para qualquer cargo. A mistoforia favoreceu os mais pobres na participação política de Atenas. Dessa forma, é importante destacar a prevalência da noção de igualdade. Ela é importante na medida em que serve para abolir, pelo menos formalmente, a forte estratificação que existia nos tipos anteriores de organização política. Controlavam esses valores que eu disse agora da democracia o ostracismo, já citado, que consistia, como a gente falou já, na retirada dos poderes políticos por 10 anos, sem perdas das propriedades ou da condição civil. Também era uma forma de controle o graphe paranomon, que significa ação contrária às leis, uma espécie de fiscalização do poder. O graphe paranomon era uma medida punitiva para qualquer um que apresentasse uma proposta ilegal para a polis. Essa ação garantiria que se alguém agisse de má fé e contra a polis, contra o interesse de todos, este seria retirado e também perderia seus direitos políticos. Garantia inclusive que, se uma lei já tivesse sido aprovada, fosse percebida posteriormente como prejudicial ou algo que favorecesse o interesse de poucos, essa lei poderia ser reavaliada, suspensa ou cancelada e o seu autor seria punido. Olha que legal! A principal característica dessa ação era a defesa das leis. Pois é. A democracia ateniense era exercida livremente e de forma direta.
Os atenienses votavam e eram eleitos, julgavam e podiam ser julgados. Podiam estar em todos os âmbitos e instituições. Não havia um representante. Também estava pautada na importância e na valorização do ócio. Mas o ócio não era não fazer nada. No grego, o ócio era uma atividade mental e reflexiva que só poderia ser desenvolvida sem qualquer outra interferência de uma atividade que implicasse cansaço ou fadiga física ou executiva. O ócio é oposto ao trabalho de qualquer natureza. O trabalho era o nec ócio, ou seja, o não ócio, o negócio. Negócio em oposição a ócio. Assim, o cidadão grego poderia se dedicar à política porque fazia bom uso do ócio e tinha escravos para realizar os trabalhos pesados e rotineiros. É dizer que a escravidão e a democracia são complementares na democracia ateniense. A gente só não pode confundir essa escravidão com a praticada nos gêneros, né, que a gente já falou mais atrás, ou por ocasião, ou mesmo aquela escravidão por ocasião das colonizações modernas. A escravidão em Atenas não era uma simples exploração ou prisão, essa, né, era uma ocupação e aquilo que diferenciava o cidadão de outro morador de Atenas, da mesma forma como os estrangeiros que lá moravam eram chamados de metecos. Bom, a harmonia conseguida com a Confederação de Delos foi abalada pela Guerra do Peloponeso. Esparta venceu Atenas e impôs várias mudanças para impedir a retomada do poderio ateniense. Atenas sofreu internamente com as disputas e externamente com as constantes guerras. Com a divisão política conflituosa e a dificuldade de se manter como um centro de polarização política, tanto Esparta quanto Atenas permitiram a ascensão de outras polis, mas, sobretudo, o que vem aí à tona é a hegemonia macedônica. A Macedônia, liderada primeiramente por Filipe II e posteriormente por seu filho Alexandre o Grande, já era unificada e com uma forte ambição expansionista. Apoderaram-se ali da Grécia e o regime democrático foi destruído para sempre em Atenas. Começava aí o período do Império Macedônico. Depois da conquista macedônica, da antiga polis ateniense restou apenas o espaço urbano povoado, com alguma autonomia em nível local. Atenas manteve o funcionamento de todas as instituições democráticas do passado, né? Como, por exemplo, a Eclesia, a Buleia, o Aerópago. Né? O Império Macedônico não destruiu isso, mas essas instituições ficavam subordinadas aos interesses macedônicos. Mas isso daí já é um vídeo da próxima videoaula. Chegamos ao fim dessa videoaula. A democracia ateniense é o resultado de um processo histórico. Não foi um determinismo arbitrário da vontade dos deuses gregos, nem fruto do acaso. A democracia ateniense ocorreu em confluência com o período cosmológico e com o período antropológico, iniciando com o primeiro e tendo seu apogeu e seu fim no segundo. E assim, a Atenas concedeu ao mundo oriental um diferencial político, a democracia. A democracia ateniense estava associada à ideia de política, enquanto administração do Estado em função de um bem comum. Para o cidadão ateniense, essa política era a esfera da atividade do indivíduo em função do povo e para o povo. E é isso, criaturinhas do meu coração. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas e aproveitando bastante o material aqui disponibilizado. Não esqueçam de fazer a atividade dentro do prazo estipulado. Essas são as referências utilizadas para compor o nosso tema e que ajudaram a roteirizar essa nossa videoaula.